Oi, gente, tudo bem? Vou dar início, então, à nossa quarta aula de Química Analítica Teórica, da IC 607, e nessa aula a gente vai falar sobre curva de titulação. Nós vamos falar de titulação ácido-base, tanto com os dois componentes fortes, quanto com um componente fraco e um componente forte. Para quem já fez a análise instrumental, que é para análise experimental, hoje a gente vai entender a parte teórica daquela titulação que a gente faz durante o semestre inteiro na bancada, tá? Então, como sempre, vou compartilhar com vocês o que seria o quadro escrito para a gente poder começar. Então, vamos lá. Vamos, então, começar falando sobre alguns termos da titulação que a gente precisa saber. Só entender, não é para decorar. Titulação, então, ela é um tipo de análise que vai ser baseada em uma reação entre um analito e um reagente padrão. Reagente padrão é uma solução que a gente conhece a concentração, conhece a pureza. O analito é a substância que eu estou analisando e preciso descobrir a concentração. Então, solução padrão vai ser um reagente de concentração conhecida usado para análise volumétrica, que é também um nome, o segundo nome, um termo usado para titulação. Na titulação, nós temos o ponto de equivalência. Quem já fez a análise experimental vai lembrar ali onde o indicador muda de cor, não lembra? Então, o ponto de equivalência ele é um ponto teórico, ele não existe na prática. Então, ele é alcançado quando a quantidade de titulante é quimicamente igual à quantidade do analito na amostra. Ou seja, número de mol do analito é igual a número de mol do titulante. Ponto final da titulação é o ponto onde a gente consegue ver uma variação físico-química no sistema da titulação, ou seja, lá dentro do Erlenmeyer. Lá na análise experimental, a gente vê a mudança de coloração do indicador. E lá, eu acho que para quem já fez, vai lembrar quando a gente fala assim, não pode ficar rosa muito forte, não pode ficar vermelho. Isso quer dizer o quê? Se eu ficar com rosa muito forte, se eu ficar com uma coloração vermelha, significa que o ponto final, ou seja, o que eu estou enxergando, está muito distante do ponto de equivalência, que é onde a quantidade de mols são iguais. Então, o ideal é que o ponto final seja o mais próximo possível do ponto de equivalência para que o erro associado à nossa análise seja bem pequenininho, tá? Então, aqui, erro da titulação, a diferença entre o ponto final e o ponto estequiométrico. Ponto estequiométrico só existe na teoria, a gente consegue calcular o volume do ponto estequiométrico, mas a gente não consegue enxergar, a gente só enxerga o ponto final, que é onde a gente tem uma indicação de mudança no sistema da titulação. A gente tem também, para poder fazer a titulação, os indicadores, que são substâncias que vão fazer uma mudança perceptível próximo do ponto estequiométrico, ou seja, no ponto final, ele vai mudar de coloração. E a gente já tem a curva de titulação, que a gente constrói antigamente lá no papel milimetrado, e hoje essa curva ela é feita pelo Excel. Então, ela é construída por meio de um gráfico da função P, ou seja, para análise de equilíbrio ácido-base, aqui no Y vai ser sempre o pH, versus, ou seja, no eixo X, eu vou ter o volume do reagente que eu uso. Então, a gente consegue construir o perfil da nossa curva de titulação, tá? Aqui, esse salto da curva é onde acontece o salto de pH após o ponto de equivalência. Então, numa titulação ácido-base forte, esse salto de pH no ponto de equivalência, ele é muito alto. É como se lá na análise prática eu conseguisse, a cada gotinha que cai do meu reagente na bureta, eu conseguisse medir o pH dentro do Erlenmeyer.
No ponto estequiométrico, vocês iam ver que aconteceu uma grande variação de pH dentro do Erlenmeyer, quando o indicador ele muda de cor. A primeira titulação que a gente vai aprender vai ser a titulação ácido-base, uma vez que a gente vem estudando até agora é o equilíbrio ácido-base. Então, é uma titulação baseada na neutralização. Então, se baseia na reação entre íons H3O+, e OH-. Então, eu vou titular um ácido forte com uma base forte. Então, aqui eu tenho um esqueminha. Aqui na bureta, eu tenho o hidróxido de potássio. Se não tem um Kb associado a ele, eu sei que é uma base fraca. E dentro do Erlenmeyer, eu tenho ácido nítrico em 40 ml na concentração de 0,250 mol por litro. Então, se eu não tenho um Ka associado, significa que é um ácido forte. Então, considerando a titulação de 40 ml do ácido nítrico na concentração de 0,250 mol por litro, com hidróxido de potássio 0,200 mol por litro, eu preciso calcular o pH do meio reacional quando forem adicionados 30 ml de hidróxido de potássio, 50 ml de hidróxido de potássio e 70 ml de hidróxido de potássio, ok? Então, a primeira coisa que eu indico vocês a fazerem, faz um esqueminha. Então, aqui está o titulado. Quem está dentro do Erlenmeyer é sempre o titulado. E quem está dentro da bureta é sempre o titulante. Preciso fazer uma reação para entender qual é a razão estequiométrica da minha reação. Então, aqui no caso, eu tenho uma razão estequiométrica de 1:1. Então, eu vou ter 1 mol de ácido nítrico reagindo com 1 mol de hidróxido de potássio, resultando em sal, nitrato de potássio e água, tá? Então, eu preciso calcular primeiro qual é o volume do meu ponto de equivalência, para saber se esses ml aqui estão antes do ponto de equivalência ou estão depois do ponto de equivalência, porque eu preciso saber quem vai estar em excesso para eu calcular o pH. Na última aula, ao vivo, eu falei que quem comanda o pH de uma solução é sempre o reagente em excesso. Então, como é que eu calculo o volume do ponto estequiométrico? Eu disse lá no primeiro momento da aula que no ponto estequiométrico, a quantidade do analito é a mesma quantidade da solução padrão, ou seja, quantidade de titulante é igual à quantidade de titulado. O que isso quer dizer? Que o número de mol de um reagente meu é igual ao número de mol do meu outro reagente. Número de mol de titulante é igual a número de mol de titulado. Número de mol é aquele N que a gente já viu lá nas últimas aulas. Número de mol é igual a concentração vezes o volume. Isso eu tenho a concentração do ácido nítrico e tenho o volume do ácido nítrico. Igual a concentração do hidróxido de potássio é igual ao volume, que é a minha incógnita. Em que volume, então, eu tenho pontos de equivalência? Então, eu tenho ponto de equivalência em 50 ml, quando eu adicionar 50 ml de hidróxido de potássio. Até aí, antes de 50 ml, o que eu tenho em excesso dentro do Erlenmeyer é um ácido, porque aqui dentro do Erlenmeyer eu tenho ácido nítrico. Então, aqui, 30 ml é antes do ponto estequiométrico, 50 ml é no ponto estequiométrico e 70 ml é após o ponto estequiométrico. Então, calculando o pH no volume 1, que eu peço, que é a adição de 30 ml de hidróxido de potássio. Antes do ponto estequiométrico, eu tenho excesso de ácido forte, porque é ele que está lá dentro do meu Erlenmeyer. Então, eu preciso calcular quanto sobra de ácido forte, tá, dentro do Erlenmeyer. Eu posso fazer isso separadamente ou tudo junto aqui. Qual é o número de mol do ácido forte que eu tenho?
é a concentração dele vezes o volume. Então, é 0,250 vezes 40. Qual a concentração de base que eu vou ter após adicionar 30 ml? Então, eu tenho 0,200 vezes 30 ml sobre o volume total da solução, para eu ter a concentração final. O volume é 40 ml do ácido que já estava dentro do Erlenmeyer com 30 ml do hidróxido de potássio que eu adicionei. Acho, então, a concentração de 5,71 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Lembrando que é uma concentração do excesso de ácido. Então, precisa ter unidade. Logo, o pH eu acho por menos log da concentração de H3O+. Então, eu tenho um pH de 1,2, certo? Segundo ponto que eu peço no enunciado é o 50 ml, que é o ponto de equivalência. Ponto de equivalência, número de mol de ácido vai ser igual ao número de mol da base. Tenho excesso de alguém? Não tenho excesso de nenhum dos dois reagentes, tá? Logo, o pH é dado pela constante de dissociação da água. Aquela, se nós estivermos a 25 graus, então o pH vai ser 7. Aí, como eu disse, se eu quiser fazer uma pegadinha na hora da prova, eu posso falar que a titulação está sendo realizada aos 35 graus, e aí eu preciso dar um outro KW para vocês. Por último, o terceiro ponto, que é a adição de 70 ml de hidróxido de potássio. Isso quer dizer que é após o ponto estequiométrico. Agora, quem está em excesso é o titulante, é o reagente que está lá na bureta. Então, eu começo por sempre calcular a concentração de quem está em excesso. Nesse caso, é a base. Logo, eu tenho concentração da base, que é 0,200, 70 ml, que é o volume que eu adicionei, menos 0,250, que é a concentração do ácido, vezes 40 ml, que é o volume do ácido, sobre o volume total, que é 70 da base, mais 40 do ácido que já estava dentro do Erlenmeyer. Eu acho, então, a concentração de base, ou de OH-, igual a 3,64 vezes 10 a menos 2 mol por litro, chegando a um POH, lembrando isso, gente, quando a base está em excesso, eu calculo POH de 1,44. O pH vai ser igual a 12,6, porque eu diminuí de 14, uma vez que o pKW é 14 a 25 graus. Se eu fosse construir essa curva no Excel ou no papel milimetrado, eu vou ter aqui, então, no eixo Y, o pH, e aqui o volume, dando uma curva nesse sentido. Eu começo com o pH baixo, tenho um salto de pH no ponto estequiométrico e logo depois o pH se estabiliza. Podemos fazer a curva de titulação ao contrário. Dessa vez aqui, quem está dentro do Erlenmeyer é uma base forte e em cima é um ácido forte. O que temos de diferente aqui? A gente começa o exercício da mesma forma, calculando a estequiometria da reação, fazendo a reação e calculando o volume do ponto estequiométrico, porque eu preciso sempre calcular o pH antes, no ponto estequiométrico e após o ponto estequiométrico. Então, aqui no enunciado, eu tenho que calcular o pH no volume de 15, no volume de 30 e no volume de 40. Como é que eu vou saber se eu estou antes do ponto estequiométrico, no ponto estequiométrico ou após o ponto estequiométrico? Então, eu preciso calcular aquele número de mol do titulante é igual ao número de mol do titulado.
número de mol do titulante é igual à concentração dele, que é 0,1 vezes o volume, que é igual a 0,150, concentração da base e volume da base 20 ml. Então, eu sei que o meu ponto estequiométrico é a 30 ml. 15, então, é antes do ponto estequiométrico e 40 após o ponto estequiométrico. Então, se eu precisar calcular o pH em 15 ml, eu tenho um excesso de base forte, uma vez que é ela que está dentro do Erlenmeyer. Vou fazer do mesmo jeito, agora eu preciso calcular o quanto de base está em excesso. Concentração da base, 0,150, volume da base, 20 ml, menos o que eu adicionei de ácido ao meio, que foram 15 ml de um ácido a 0,1 mol por litro, sobre o volume total, que são 20 ml da base mais 15 do ácido, chegando então a 4,28 vezes 10 a menos 2 mol por litro de excesso de base, o que me dá o pOH, que é igual a 1,37, chegando a um pH de 12,6. Gente, se vocês começam a titular uma solução e é uma solução de uma base, eu não posso começar com um pH, por exemplo, 1. Se eu tiver com pH 1, significa que o meu cálculo, eu estou fazendo alguma coisa errada, tá? Então, se tem o excesso de base, o pH tem que dar mais alto. De novo, no segundo ml é o ponto estequiométrico, como eu expliquei antes. Não tem excesso de nada, então o pH vai ser igual a 7, ou, melhor dizendo, o pH vai ser tirado a partir do pKw, dependendo da temperatura. Nesse caso, ele seria 7, porque estamos a 25 graus. Por último, o volume de 40 ml, que é após o ponto estequiométrico. Ou seja, agora eu tenho excesso do titulante. O excesso é um ácido, eu começo calculando o número de mol desse ácido. Então, eu tenho concentração do ácido, 0,1, volume do ácido, 40 ml, menos 0,150, que é a concentração da base, e o volume da base, 20 ml, sobre o volume total, que é 60 ml, ou seja, 20 ml da base e 40 ml do ácido que eu adicionei. Acho, então, a concentração de H3O+, igual a 1,67 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Faço menos log, acho o pH de 1,78. Montando o gráfico, assim como por exemplo antigo, como a gente já começa titulando uma base, o pH começa mais elevado, eu tenho um salto no valor de pH, no ponto estequiométrico, e logo depois o pH se estabiliza. Então, como vocês podem ver, aqui o perfil da curva de titulação é ao contrário, uma vez que a gente começa titulando uma solução que é básica. Aqui agora a gente vai começar a ver exemplo da titulação onde um dos componentes é um ácido fraco ou uma base fraca. Aqui no quadro fala, no meu esquema do meu caderno, que para descobrir que o pH nesse tipo de titulação, eu preciso calcular o pH em 4 pontos. Em qualquer titulação, o ideal é calcular o pH em 4 pontos. O ideal não, o correto. Então, se na hora da prova eu pedir, construa a curva de titulação de um ácido de uma base, vocês necessariamente têm que me dar o pH antes de começar a titulação, o pH antes do ponto estequiométrico, o pH no ponto estequiométrico e o pH após o ponto estequiométrico, tá? Então, toda a curva de titulação, ela precisa ter 4 pontos. Nos exemplos fortes eu não coloquei, mas aqui a gente vai ver como é que calcula, tá? Então, pedir curva de titulação, 4 pontos na curva, ok? Então, aqui eu vou
titular, o ácido acético está dentro do Erlenmeyer. Ele está na concentração de 0,1 mol por litro. Ele tem 25 ml e eu tenho hidróxido de sódio na bureta como titulante. Eu sei que é um ácido fraco porque tem um Ka associado a ele. Bom, para fazer os cálculos, a gente começa fazendo como no exemplo anterior. O primeiro passo é fazer a reação. Então, eu faço a reação do ácido acético com o hidróxido de sódio, dando acetato de sódio mais água. Eu preciso fazer a reação para confirmar se a razão estequiométrica ela é de 1 para 1 ou é de 1 para 2. Então, aqui de 1 para 1, eu preciso calcular o volume de equivalência, porque agora eu preciso calcular o pH antes de começar a titulação, antes do ponto de equivalência, no ponto de equivalência e após o ponto de equivalência. Viu? Aqui eu já não facilito para vocês, como foi no exemplo do ácido forte com a base forte, mostrando quais são os volumes. Aqui você teria que construir uma curva de titulação você sozinho, tá? E então, eu acho que o ponto de equivalência é igual a 25 ml. Logo, eu preciso calcular para construir uma curva mínima de titulação. Primeiro ponto, volume de base adicionado igual a 0, ou seja, é o volume, é o pH desta solução de ácido fraco que está dentro do Erlenmeyer. Aí a gente volta lá na primeira aula, cálculo de pH de ácido fraco. Hoje, na titulação, a gente vai usar todas as aulas anteriores, que é o cálculo de pH de ácido fraco, de solução tampão, de sal fazendo hidrólise e de ácido de base forte. Então, o primeiro ponto, volume 0 ml, não comecei a titulação, é o pH do ácido fraco. Como é que eu calculo o pH do ácido fraco? Eu preciso achar a concentração de H3 ou mais, que é igual a raiz quadrada de KaCa. Ka está no enunciado, Ca está no enunciado, então eu tenho um pH de 2,88. Segundo ponto da solução da titulação, eu vou fazer a reação de novo. Gente, em cada ponto aqui, é bom fazer a reação para a gente se treinar a calcular a concentração dos analíticos. Então, o segundo ponto da curva de titulação pode ser qualquer volume entre 0 e 25 ml. 0,1 e 24,99 ainda é antes do ponto estequiométrico, então a gente pode calcular o pH por aí. Aqui nós temos uma peculiaridade. Fazendo a reação, eu vejo que ácido acético mais hidróxido de sódio, resultando em acetato de sódio mais água. Eu tenho, dentro do Erlenmeyer, 2,5 milimol de ácido acético, isso é calculado como 25 vezes 0,1. E eu estou adicionando 0,5 milimol de hidróxido de sódio, que é o quê? 0,1 mol por litro, 5 ml. Ou seja, o meu reagente limitante aqui é o titulante, que é o hidróxido de sódio. Logo, não sobra nada dele, aqui, ó, sobra 0 depois que eu adicionar. Vão sobrar 2 milimol de ácido acético e no meio está formado 0,5 milimol de acetato de sódio. Na aula de solução tampão, eu falei que caracteriza uma solução tampão a presença em solução de um sal derivado de um componente fraco, juntamente com o componente fraco que deu origem a esse sal, nesse caso, o ácido acético. Então, eu tenho aqui uma solução tampão, uma vez que eu tenho no meu 2 milimol de ácido acético e 0,5 milimol do acetato de sódio, sal derivado de um ácido fraco. Logo, para calcular o pH dessa solução, eu calculo através daquela equaçãozinha da solução tampão, que é o quê? pH igual a pKa
mais log da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Fica simples. Eu tenho Ka, eu calculo pKa, fazendo menos log de Ka. Então, eu tenho 4,76. Mais o log. Concentração do sal eu tenho, seria 0,5 sobre o volume total. E a concentração do ácido seria 2,0 sobre concentração total. Bom, eu posso tirar sobre o volume total. Eu posso cancelar o volume total, uma vez que aqui matematicamente eles se anulam. Logo, é só substituir o número de mol aqui desses componentes na equação. E eu acho, então, um pH 4,16. Tá? Então, em todos os pontos que eu tiver antes dos 25 ml, eu tenho a formação de uma solução tampão. Aqui tem outros volumes, aqui tem volume da base de 10 ml. No próximo quadro tem volume da base de 20 ml, volume da base de 24 e de 24,9. Tá aqui, vocês podem treinar a fazer, só tem mais exemplos para vocês treinarem a substituir esses valores e a calcular esse número de mol e colocar na equação da solução tampão ácida, tá? É uma solução tampão ácida porque é um ácido fraco na presença do seu sal, tá? Cheguei, então, ao ponto de equivalência, que é volume da base adicionado de 25 ml. Gente, não confundam. Aqui, assim como eu expliquei lá no cálculo de misturas de soluções, agora o pH no ponto de equivalência não é 7, porque a gente não tem um sal derivado apenas de componentes fortes. Agora a gente tem um sal que faz o processo de hidrólise, que é quebrar a água, uma vez que ele vem da formação de um ácido fraco. Então, qual é o sal que é formado? Ele é o acetato de sódio, que se dissocia em sódio mais e acetato menos. O acetato menos ele é derivado do ácido acético, que é um ácido fraco, e que tem pouca tendência a se dissociar. Logo, ele tem pouca tendência a ficar na forma de acetato. A tendência dele é reagir com a água, fazer a hidrólise da água e formar o sal, o ácido fraco de novo, liberando OH- no ambiente. Logo, se libera OH-, o pH vai ser um pouquinho mais básico. E a gente viu nas aulas passadas que para calcular o pH de solução de sal derivado de ácido fraco, eu calculo por concentração de OH- igual a constante da base, concentração do sal. A concentração do sal, eu acho pelo número de milimol. Então, eu vou ter 2,5. Por que 2,5? Que é 25 vezes 0,1. Só pode formar sal na quantidade que eu adicionar base. Então, eu adicionei 25 ml e a concentração da base é 0,1 sobre o volume total de 50 ml. Aqui, vocês têm Ka no enunciado, mas a gente já viu nas aulas passadas que eu consigo achar Kb por colocando Kw dividido por Ka. Logo, eu tenho uma concentração de OH- igual a 5,34 vezes 10 a menos 6, dando um pOH, cuidado, gente, de 5,27 e um pH de 8,73. Logo depois que eu passei dos 25, 25,01 já é após o ponto estequiométrico. Então, aqui tem mais alguns exemplos de cálculo do pH da solução após o ponto estequiométrico. Então, eu vou para o volume de 40 ml, só para ficar mais gritante. Então, se eu cheguei após o ponto estequiométrico, eu tenho excesso no meio do titulante. O titulante dessa vez é uma base forte. Sempre que eu tenho uma base forte,
ou um ácido forte, é ele que comanda o pH. Logo, eu preciso saber quanto fica dele no meio reacional. Eu tinha, então, 2,5 milimol de ácido, que é 25 vezes 0,1. Eu tenho adicionado, então, 4 milimol de base, que é o quê? 40 ml vezes 0,1, né? Então, sobra, após a titulação, 1,5 milimol de base. Então, é esse 1,5 milimol que vai prevalecer para o cálculo do pH. Esse 1,5 milimol está dentro de 65 ml, que são os 40 ml que eu adicionei, mais os 25 do ácido. Eu acho, então, um pOH de 2,31 vezes 10 a menos 2 mol por litro e chego a um pH, então, de 12,4. O perfil da curva de titulação vai ser igual ao primeiro. pH aqui, volume no X. Então, eu tenho uma curva que começa com o pH mais baixo e sobe até se estabilizar. A diferença é que aqui no salto de pH, ele é menor, uma vez que a gente tem um ácido fraco sendo titulado. Diferente de quando a gente titula um ácido forte, onde o salto aqui é muito maior. Agora, a titulação reversa, que é, então, eu tenho dentro do Erlenmeyer uma base fraca. Sei que é uma base fraca porque eu tenho Kb sendo titulado por um ácido forte. Mesma coisa, eu preciso calcular o pH antes de começar a titulação, antes do ponto estequiométrico, no ponto estequiométrico e após o ponto estequiométrico. Então, o meu primeiro pH deve ser calculado no volume de ácido zero, ou seja, nenhum ácido adicionado à titulação. Então, dentro do Erlenmeyer eu tenho a base, eu calculo o pH de base fraca fazendo raiz quadrada de KBCB. Eu acho uma concentração de OH- igual a 1,32 vezes 10 a menos 3 mol por litro, um pOH de 2,9 e um pH de 11,1. Tá? Aqui eu não está esquematizado, mas eu preciso saber qual é o volume de equivalência. No caso, o volume de equivalência é 25 ml. Se eu fizer o número de mol igual da base igual ao ácido. Logo, então, qualquer volume antes dos 25 ml, eu tenho que calcular o pH como se calcula antes do ponto de equivalência. Antes do ponto de equivalência de titulação com um dos componentes fracos, eu tenho solução tampão. Antes eu estava titulando um ácido fraco, eu tinha uma solução tampão ácida. Agora eu estou titulando uma base fraca, eu tenho uma solução tampão básica. O que muda entre elas, que é, no lugar de pH, eu tenho pOH. No lugar de Ka, eu vou ter de pKa, eu vou ter pKb, log da concentração do sal sobre concentração da base. Reação HCl, que é o ácido clorídrico, com amônia. Eu tenho, então, 1 milimol de HCl adicionado ao meio, porque são 10 ml de HCl vezes 0,1, que é a concentração. Dentro do Erlenmeyer, eu vou ter 2,5 milimol de amônia, porque são 25 ml da base na concentração de 0,1. Eu adicionando um ao outro, eu fico com um excesso no meio de 1,5 milimol de base, junto com 1 milimol do sal. Então, eu tenho base fraca e o sal derivado da base fraca, solução tampão. Todos os pontos antes do ponto de equivalência serão solução tampão quando um dos meus componentes é fraco. Substituindo, eu calculo pKb a partir do Kb,
Substituo, então, concentração do sal sobre concentração da base. Logo, eu tenho um pOH de 4,58 e um pH de 9,4. Então, aqui, até o 24,999 é antes do ponto de equivalência. Aqui tem outros exemplos para vocês acompanharem. Vou, então, para os 25 ml, ponto de equivalência. De novo, vou repetir. Quando eu estou titulando um componente fraco, eu não tenho pH 7 no ponto de equivalência, assim quando eu estou titulando todos os componentes fortes. Quando um componente é fraco, eu tenho a hidrólise da água. Então, eu tenho o sal formado, que é o cloreto de amônio, se dissociando em íon amônio e cloreto. O amônio, ele é um íon derivado de uma base fraca. Logo, ele tem tendência a sofrer uma reação ácida, ou seja, de doar um próton, tá? Então, ele reage com a água, faz a hidrólise, então no meio resulta a amônia e íon H3O+. Aqui, como ele está indo na reação reversa, eu tenho um Ka, não um Kb. Isso está na aula anterior, no cálculo de mistura de solução. Então, para calcular o pH de uma solução que só tem o sal derivado de uma base fraca, eu vou usar a fórmula H3O+ é igual a KCS, raiz quadrada. Eu tenho Kb no enunciado, mas para achar Ka, eu divido por 1,0 vezes 10 a menos 14, que é Kw, dividido sobre Ka, que é 1,75 vezes 10 a menos 5. Vezes concentração do sal, que é 2,5 milimol, porque o sal é todo formado a partir da base do ácido que eu adicionei, e eu adicionei 2,5 milimol, porque é 25 ml vezes 0,1 de concentração sobre o volume total da solução. Eu tenho, então, uma concentração de H3O+ igual a 5,34 vezes 10 a menos 6 mol por litro, dando um pH de 5,27. Por último, então, eu preciso calcular o pH após o ponto estequiométrico. Após o ponto estequiométrico, o que está em excesso é o componente, que é o diluente. Nesse caso, ele é um ácido forte. Eu vou calcular o pH como eu calculo o pH de solução de ácido forte. Preciso descobrir o quanto dele está em excesso. Logo, eu tenho 4 milimol de ácido que eu adicionei. Por quê? Eu adicionei 40 ml de um ácido 0,1 menos 2,5, que é 25 ml da base que estava no Erlenmeyer, da concentração de 0,1 mol por litro, dividido pelo volume total, que são 65 ml. Então, eu acho uma concentração de H3O+ igual a 2,31 vezes 10 a menos 2 mol por litro, me dando um pH de 1,63. Agora, se eu fosse construir a curva de titulação, eu tenho aqui componente pH no eixo Y, no eixo X, volume da base, aqui é em ml, tá? Mesma coisa, quando comparado a titulação de um ácido forte, esse salto de pH ele vai ser um pouco menor, porque nós temos aqui agora uma base fraca. Logo, a variação de pH que acontece no ponto estequiométrico, ela é menos pronunciada, ela é menor do que quando eu tenho a titulação de dois componentes fortes. Uma outra observação é que o salto de pH no ponto de equivalência, ele varia de acordo com a constante do ácido ou da base. Quanto maior o Ka ou maior o Kb, mais alto é o salto do pH no ponto de equivalência.
Se o Ka ou o Kb forem muito pequenos, ou seja, significa que o ácido ou a base dissociam muito pouco, o salto vai ser muito pequeno. Logo, a gente não consegue ter nenhum indicador que mude de cor nesse pequeno salto. Por isso que a gente só estuda aqui a titulação com um componente forte. Dois componentes fracos, a mudança de pH é tão sutil que eu não tenho indicador no laboratório para a gente conseguir ver a mudança no ponto de equivalência, tá? Então, vou seguir o mesmo esquema com vocês. Esses quadros vão de anexo para a próxima aula e o vídeo também, tá? Qualquer dúvida, mesmo esquema. A gente tira essas dúvidas no dia 19, dia 12 é feriado, não temos aula, o sistema não abre, tá bom? E estamos aí à disposição no WhatsApp. Gente, bons estudos!